Antes de tudo, eu queria agradecer a vocês que fazem parte do Clube Domos de Neuroeducação, um projeto muito bacana que a gente vem trazendo para poder estar difundindo mais conhecimentos de neurociência, conhecimento de neuropsicologia, de psicanálise, de psicopedagogia. Então sejam todos bem-vindos. E nesse primeiro bloco, nós vamos trabalhar um pouco sobre a questão relacionada às dependências tecnológicas, ao excesso de tela no cérebro da criança e como isso influencia no dia a dia. Vamos lá. Primeira reflexão que eu trago diz respeito ao que nós tínhamos. E eu não estou falando de saudosismo, não. Mas nós tínhamos horário para tudo. Nós tínhamos horário, e principalmente dois horários, quem lembra, na época que nós brincávamos na rua. Era o horário que nós tínhamos que entrar para tomar banho, para jantar e para dormir. Então a gente não tinha muita opção. Mesmo quem foi da época dos games antigamente, o nosso jogo ele tinha um início, um meio e tinha um fim. Hoje em dia as coisas são muito diferentes. Hoje em dia o infinito é o limite. E se o infinito não tem limite, são muitas possibilidades. Os games hoje, eles não têm mais uma perspectiva de início, meio e fim. Os jogos hoje, eles são estruturados, eles são criados para ciclar processos. Para que a criança inicie, para que a criança continue, só mais um pouco. E eu não falo só dos games, não. Se você prestar atenção às séries, né, nessas plataformas de vídeo, você termina um bloco daquela série e você não consegue ficar. Se você tiver mais um tempinho, ou mesmo, muitas vezes você nem tem esse tempinho, mas você já vai partir para o próximo episódio. Então os jogos têm essa mesma característica, a característica de ciclar processos, de eu estar terminando um processo e já começar outro, a característica de fazer com que você fique preso, para que você continue dentro daquele processo. Eu lembro muito que quando nós queríamos assistir desenhos como A Caverna do Dragão, ou Chaves, por exemplo, nós tínhamos que esperar. Nós tínhamos que esperar um momento que ia passar aquele programa. Nós tínhamos que, para mudar o canal, nós tínhamos que levantar da cadeira, ir lá e mudar o canal. Só que hoje em dia as possibilidades são full time. Quer dizer, as crianças hoje conseguem ver aquele episódio que ele quer, naquele momento, 24 horas por dia. Os canais de desenho infantil, e eu falo de desenho para crianças muito pequenas, eles são 24 horas. Então, muitas vezes, o pai, ele lá atrás já está cometendo um grande equívoco. Quando o filho, ao acordar meia-noite, 1h da manhã, e aí o pai, enquanto vai fazer uma mamadeira ou vai trocar uma fralda, ele já está dando telas. Ele está dando telas como se fosse uma maneira da criança conseguir esperar aquele momento. E o pai muitas vezes não sabe que a partir desse momento a gente já está prejudicando o nosso filho. A Sociedade Americana de Pediatria, ela condena o uso de telas de crianças até os 5, 6 anos. Ela condena qualquer utilização de telas. Então, esse é um problema aqui no Brasil. Em qualquer lugar que você vá almoçar, jantar, qualquer restaurante, qualquer viagem, você vê crianças muito pequenas, hoje já, dependendo de tablets, de celulares, para conseguir esperar um pouco, para conseguir, inclusive, esperar a comida, ou muitas vezes para ficar sentado. Então, o excesso de telas hoje, ele é um problema e ele não começa agora, ele vem de muito tempo. Um outro ponto que eu queria abordar com vocês é que durante esses jogos, no início, se tem muito a ideia do sentimento de prazer, né? O sentimento de prazer, de jogar por prazer. Só que logo após isso, nós temos um outro problema, que é o sentimento da falta. E aquele excesso de prazer, aquele excesso de telas, ele acaba se tornando um grande problema, porque ele vai gerar, sim, ele vai gerar uma falta muito grande. E aí essa falta ela vai repercutir em vários momentos da vida. Ela vai repercutir, inclusive, dentro de sala de aula. Não dá para a gente maratonar a vida dentro do mundo virtual.
virtual, na frente de telas. E hoje a palavra-chave é maratonar. As crianças têm que entrar diariamente naquele jogo, senão elas não ganham a bonificação. Vai ter um evento e tem que estar lá nesse evento, porque se você não tiver, você vai perder tal coisa e seu colega vai ganhar. Então as crianças estão deixando muitas vezes de viver, e quando eu falo em crianças, eu incluo aí também adolescentes, e muitas vezes eu incluo aí também adultos, que também são viciados nesse tipo de atividade. Se liga aí que já já vou trazer mais informações para vocês. Já estamos de volta. E aí, como eu falei no bloco anterior, a gente está falando de uma perda do controle. Porque é tão forte essa questão do uso excessivo de telas, que esse uso excessivo hoje ele já é considerado uma patologia. Mas eu vou falar sobre isso mais à frente. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da perda do controle. Né? Quanto mais se joga, quanto mais se está nas redes sociais, inclusive hoje o excesso de telas e o excesso de redes sociais, muitas vezes é associado com quadros de ansiedade e quadros depressivos, como se fosse uma fuga para a gente estar olhando, e aí nessa fuga, caramba, quantas vezes a gente olha e a gente vê a grama do vizinho mais verde. Então eu vejo que a vida do vizinho é perfeita, eu vejo que ele consegue fazer coisas que ele consegue, ele é magro, ele estuda, ele corre, ele faz atividade, ele joga, ele tem pontuação, e muitas vezes não é bem assim. A gente está vendo só a cor da grama. E aí eu digo para vocês que esse constante uso de telas, ele vai trazer uma necessidade muito grande de um prazer imediato. E aí quando a gente fala desse prazer imediato, é da recompensa imediata, daquele ciclo que o jogo traz, aonde eu ganho, eu tenho a recompensa. Se eu não ganho, eu tenho que tentar de novo para ter essa recompensa. Qual é o grande problema disso aí? O grande problema é que a sala de aula ela não traz, é que a aula ela não traz, é que o final do ano não traz, é que a recompensa no final do mês não traz. Porque as crianças estão acostumadas com a recompensa imediata. Fazer agora para ter a recompensa nesse momento. E a vida real, ela não é feita de recompensas imediatas. Pelo contrário, ela é feita de muita frustração, ela é feita de muito trabalho, de muito esforço, para que aí sim a recompensa nunca vem antes do trabalho. Só no game. O game a recompensa vem a cada momento. Né? Até tem o trabalho, mas o trabalho de ganhar é a recompensa imediata. Na vida real é diferente. Então, eu fico perguntando muitas vezes, até que ponto as redes sociais, o excesso de telas, a gente sabe que isso não volta. Eu não sou contra os games, eu não sou contra as redes sociais, eu não sou contra assistir filmes, pelo contrário. Eu acho que isso aí é uma coisa que veio para ficar aí muito bacana. O que eu acho que é um problema é quando isso é em excesso. E tudo em excesso é ruim. Ansiedade ela é muito importante na nossa vida, mas o excesso de ansiedade não. Estudar é muito importante para a nossa vida, mas só estudar não. Então, a medida está no controle e não no tirar. Então, quando a gente está nesse excesso de telas, muitas vezes a gente deixa de nos conectar com o outro. E essa conexão com o outro, ela é muito importante. Ela é importante por vários motivos. Dentre eles é que nós estamos perdendo a conexão com os mais próximos. As redes sociais nos trazem conexões com quem está longe, mas muitas vezes ela dificulta a conexão com quem está perto. Eu tenho atendido muitos pais aqui no consultório, e até é engraçado porque às vezes eu pergunto, eu estou precisando da data de nascimento do seu filho. E aí o pai diz, olha, eu não lembro, eu tenho que olhar aqui, tá tudo bem. Olha, qual é a série que ele faz? Eu não sei qual é a série que ele faz. Eu sei que ele estuda em tal escola. Quem é a coordenadora do seu filho? Não tem ideia. Eu sei que parece que ele está com dificuldade lá. Parece que é em matemática. Eu digo, mas é em matemática? Quem é professora de matemática? Não sei, nunca conheci a professora de matemática. Então, esse é um grande problema. E isso acontece também com os adolescentes, com as crianças. Muitas vezes a gente recebe as crianças na avaliação aqui na clínica, e aí eu pergunto, tá, qual é o horário que tu dorme? Qual é o horário? Teu pai trabalha com o quê? O que teu pai faz? Que horas chega em casa? A gente monitora uma série de variáveis
E muitas vezes as crianças não sabem, eu não sei no que meu pai trabalha, eu não sei que horas meu pai chega em casa, eu não sei um monte de outras coisas, e isso nos preocupa muito porque é aquela história. A tecnologia tem aproximado quem está longe, mas tem afastado muitas vezes quem está perto. E aí a gente começa a ver, por exemplo, a opinião, né? Que muitas vezes o pai deixou de ter aquela importância e hoje a opinião do youtuber, antigamente era o do jogador de futebol, né? Hoje a gente já vê uma mudança cultural, né? A opinião do youtuber, ela tem uma importância que muitas vezes, se ele falar que aquilo é verdade, a criança acredita muitas vezes mais até do que o pai fala ou do que qualquer outra pessoa fala. E aí eu trago uma reflexão para a gente pensar ainda nesse bloco, né? Com que idade eu deixaria meu filho cozinhar sozinho? Com que idade eu deixaria meu filho andar só pela rua? Com que idade eu deixaria meu filho conversar com pessoas estranhas? Mas com que idade eu deixo meu filho jogar sozinho na internet, sem a orientação ou o monitoramento de um adulto? Vai pensando aí que a gente volta já já. Estamos de volta, terceiro bloco. Você tem ideia de quantas horas uma pessoa passa utilizando telas, redes sociais, games hoje aqui no Brasil? Há 3 anos atrás nós tínhamos uma média que era em torno de 5 horas por dia. Hoje nós temos uma média em torno de 8 horas por dia. É como se boa parte da nossa vida nós estivéssemos vivendo virtualmente. E essa é uma grande preocupação, porque quanto mais eu tenho dificuldade em lidar com o real, quanto muitas vezes mais eu me escondo dentro do virtual, eu me preocupo porque hoje a gente não fala muito mais do tempo que os pais têm para os filhos, a gente fala da qualidade desse tempo. A gente não fala mais do tempo que eu tenho para estar lá, mas eu falo da qualidade, de como eu fico. E a gente está perdendo tempo e qualidade. É uma realidade que a gente tem visto muito. E o que isso tudo gera? Isso tudo vai gerar um grande problema, que é uma dificuldade grande em lidar com o ócio. Eu tenho visto, muitas vezes, a criança com aquele quarto lotado de brinquedos e ela extremamente frustrada porque ela diz que não tem nada para fazer. Muitas vezes é o ócio criativo. Esse não ter nada para fazer é nada que interesse a ela, mas ela está com um quarto lotado, com muitas possibilidades, que muitas crianças nem têm tudo isso, mas ela está triste, ela está melancólica, ela está ansiosa ou ela está depressiva porque ela não sabe lidar com o ócio. Ela não sabe ter criatividade para fazer aquilo. Ela não sabe fazer isso. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Porque à medida que a criança vai crescendo, essas dificuldades elas tendem inclusive a aumentar, né? O limiar de frustração ele vai caindo. A possibilidade de ter um quadro depressivo, ansioso, aumenta consideravelmente em pessoas que têm ou que fazem o uso excessivo de telas. Mas e aí? O que a gente tem que fazer diante de tudo isso aí? Como eu vou lidar com tudo isso? Eu tiro tudo? Não, porque tirar tudo não vai resolver o problema. Hoje a gente já tem um quadro de game disorder, que é uma dificuldade muito grande que as crianças têm, que os adolescentes têm, nesse controle. Eles têm um controle prejudicado pelo excesso de games, pelo excesso de telas, pelo excesso de redes sociais, e isso está trazendo um grande prejuízo. E a gente tem que observar, e quando é que eu tenho que me preocupar com isso? Vamos pensar em algumas coisas. Primeiro, o início, quanto tempo meu filho fica à frente dessas telas, como ele age quando ele está fora das telas, com que frequência ele tem usado, com que intensidade ele tem usado, em que locais eles têm utilizado isso aí.
Porque se esses indicadores estiverem muito altos, ele tem usado muito o tempo todo, ele se chateia quando eu tiro, ele não sabe fazer outra coisa, se vai brincar tem que ser com o celular o tempo todo. Isso vai trazer prejuízos em diversas áreas, inclusive prejuízos cognitivos, prejuízos comportamentais e de relacionamento. Isso vai trazer afastamentos, a gente vê as crianças começando a mentir muito, alteração de humor, humor negativo, agressividade, ansiedade e depressão. Esses fatores são muito comuns quando a gente está lidando com crianças que já estão em processo, e esse é um processo que eu posso dizer patológico. Hoje existe no DSM-5 uma patologia, um transtorno mental relacionado às questões de uso excessivo de telas, que hoje a gente já fala mais de telas do que somente de games online. E aí eu tenho prejuízos escolares, alteração de sono, alteração de linguagens, comportamentos mais agressivos, dificuldades atencionais, instabilidade emocional. A gente tem uma alteração muito grande diante desses quadros que a gente tem visto atualmente. Isso me preocupa muito, me preocupa demais. Por quê? Porque a gente tem que parar e fazer o que é mais importante nesse momento. E essa reeducação do uso de telas, ela é uma reeducação que ela não vem só da criança, ela é um processo que passa pela família. A família vai precisar se reeducar, a família vai precisar reaprender a trabalhar com esse processo de vida real, esse processo de olho no olho. Então, se eu tenho alguma dica para dar para vocês enquanto pai, enquanto profissional, é que ainda dá tempo, quanto antes melhor, e mude o seu olhar, mude sua ação, mude sua escuta. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a se ver no olhar do outro. E é lindo quando o filho olha para o pai e ele se reconhece e o pai se vê no olhar daquele filho. Esse foi o nosso primeiro podcast falando sobre dependência tecnológica, o uso excessivo de telas. E aí anota agora as tuas dúvidas, as tuas perguntas e manda para a gente, porque a gente vai fazer aí uma réplica desses questionamentos que de repente vocês podem estar trazendo, né? E talvez alguns já estejam pensando, mas é de todo ruim? Não, não é. O game traz também o desenvolvimento de muitas habilidades. Agora, aquilo que eu falei, o uso excessivo de qualquer coisa vai trazer grandes prejuízos. Um abraço para vocês e até semana que vem.